E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo jóia? Então, se você está procurando aprender mais sobre HTML, chegou ao lugar certo. Na aula de hoje a gente vai ensinar sobre o que é HTML. Vamos começar pela sigla, vai. HTML é Hypertext Markup Language. A tradução literal geralmente é linguagem de marcação de hipertexto. Como o HTML é processado? Bom, basicamente seu navegador ele tem um motor de renderização. E esse motor ele é responsável por ler aquele arquivinho lá que todo site tem dentro do servidor, que é o arquivo padrão, é o index.html. Calma aí, se você não está entendendo direito, você já vai entender melhor. Suponhamos que você tem uma pasta, seu site é uma pasta. E dentro dessa pasta eu preciso que todos os elementos estejam presentes, incluindo imagens e vídeos. Tá, mas se fosse para colocar em escala, como seria? Bom, o HTML em si seria o esqueleto da página, entendeu? Nele tem que ficar tudo lá, todos os esqueletinhos, todas as partes do esqueleto, incluindo imagens, textos, vídeos, links. Bom, qual que é o formato padrão do HTML? O HTML começa com a especificação do documento, no caso aí é o HTML5 que está sendo usado, então a declaração é aquela lá, doctype HTML. Logo em seguida vem a linguagem, que aí no caso está em inglês. Aí tem o head. O head nada mais é do que aqueles elementos que vão estar presentes na página, mas não são visíveis, como o TF8, que é para caracteres especiais. Descendo um pouco mais para baixo, a gente já pode ver o body. O body é tudo aquilo que o usuário vai ver. Ali tem um título e um parágrafo. Galera, um exemplo muito comum que tem aí no head é o título, por exemplo. Ali a gente vai trabalhar bastante com isso, vai colocar o título da página lá e vai colocar o logo. Então é importante que vocês tenham isso no projeto de vocês já em mente, entendeu? Quando forem trabalhar com algum cliente, já pense na marca do cliente, no logo do cliente, que você não vai entregar um site sem logo, pode ter certeza. E agora bora dissecar um pouquinho a sigla HTML para a gente entender o que é cada coisa dentro dessa sigla. Bom, e o H de HTML nada mais é do que hiperlink. O HTML em si, tudo é conectado nele. Ele é o esqueleto, afinal de contas, né? Bom, no caso aí, ó, dentro do body temos a tag A, de âncora. Dentro dela temos um href ali que está apontado para um link. Mas a mensagem que você vai ver é essa daí, ó. Deixa o like, meu querido. Pegou a referência? Ao clicar nisso, automaticamente você será redirecionado para a página da like.com. Bom, rapaziada, agora vamos falar um pouco sobre o M de HTML, que na verdade é o markup, a marcação. Tudo dentro do HTML funciona da seguinte maneira, são classificados por tags. Por exemplo, quando você está olhando lá uma nave bar, você está vendo uma lista. Daí você seleciona em cima, dentro dessa lista vai ter uma âncora, que vai apontar você para outra parte do site. Por exemplo, a home, sobre, contato. Geralmente também em páginas estáticas é bem comum tags H1, A ou H6, P de parágrafo, spam, entre outras. Como imagens, por exemplo. Imagem é uma tag. E é muito comum você ficar vendo ali uma imagem e um texto do lado. Outra coisa também muito importante para se atentar é isso aqui. Todo HTML, toda tag, ela vem nesse formato aí, ó. Sinal de maior e menor e barra no meio, no final da tag. Então, por exemplo, quando você estiver trabalhando com códigos muito grandes, tiver muitas tags lá, é importante você ver o que está dentro do que. Por exemplo, às vezes dentro de uma div pode ter 5 divs, cada div representa alguma coisa e por aí vai. No HTML5, que é a versão mais recente e amplamente utilizada, tem aproximadamente 120 tags, incluindo elementos principais, como de estrutura, formatação, mídia e interatividade. A seguir eu vou mostrar alguns exemplos aí, os mais usados. Bom, a tag mais usada hoje em dia e presente em tudo é essa daqui, tá ligado? Os títulos, os parágrafos e os spams. É muito comum ver isso hoje em dia. Eu vou até mostrar um exemplo aqui pra vocês, que o Wikipedia, por exemplo, é um site que tá lotado. Todo site tem isso aqui, na verdade. Então é uma tag que é bom vocês já decorarem aí. E é muito importante ressaltar também que o H1, ele fica atrelado ao nome da página. Então é muito importante você usar somente um H1 durante todo o script e seguir usando H2, ao H6, o parágrafo, o spam para outras coisas. Vale lembrar também que você pode dimensionar cada elemento, alterando o tamanho da fonte. Então não necessariamente fica pensando assim, pô, o H1 é maior que o H2, porque se a gente for digitar sem nenhum script aqui, vocês vão ver uma diferença de tamanho. Esse site aqui, por exemplo,
O H1 geralmente vai ser o Bruno e Marrone. Por que o H1 vai ser o Bruno e Marrone? Olha lá, H1 e um spam. Isso aqui dentro do H1 é a formatação dele. É um ID que pode ser usado para diminuir a estrutura do projeto, ou seja, isso aqui deve ter provavelmente em todas as páginas. Cada pessoa que você entrar vai estar reaproveitando isso daqui. O que muda é isso aqui que é coletado na base de dados. O nome, dentro da tag spam. Agora, onde eu vou encontrar, por exemplo, um parágrafo? Simples. Aonde tiver muito texto. Que nem aqui, ó. Tudo isso daqui é parágrafo. PP, aí tá aqui. Aí a tag A novamente aparece apontando para um link. Por exemplo, aqui, ó, href, A. Daí quando você vem aqui e clica nesse negócio aqui, você é direcionado para um link. Como aqui embaixo no canto esquerdo da tela aparece para você para onde você vai. Agora vamos falar um pouquinho sobre listas. Listas em HTML, que é um negócio super comum também. Por exemplo, sempre que você vai ver uma navbar, que é uma barra de navegação em um site, aquilo é uma lista. É uma lista colocada horizontalmente para você visualizar ali para onde você quer viajar, na teoria. Aí você pode dizer se a lista é ordenada ou não ordenada. Isso aqui, por exemplo, isso daqui é uma lista. É uma barra de navegação, aqui no caso ela está no formato absoluta, porque quando a gente desce, ela desce junto. Tem umas que se escondem, tem umas que viram um ícone no canto da tela. Por exemplo, se você colocar no modo responsivo, a navbar vai mudar. Entendeu? Se você tivesse agora no seu celular, ela ia ficar assim, ó. Mas isso é um papo para uma aula mais pra frente. Agora vamos falar da famosa div. Quem nunca ouviu falar da div? A div nada mais é do que uma divisão. Ela serve para coisas simples como agrupamentos para criar estilos ou criar layouts. Quando você vai usar isso aqui? No próximo slide eu vou explicar isso muito melhor de forma prática, mostrando aonde é usado. E a tag A também, que eu já citei anteriormente, que nada mais pode ser envolvida por uma div, como por exemplo aqui, ó. Nesse site aqui, por exemplo. Isso aqui é um card, onde fica armazenado um produto. Se vocês verem, o que nós temos aqui? Nós temos uma tag aqui, um H3, com o nome gengibre. Nós temos outro H3 para o nome do produto. E repare, ó, sempre que eu passo o mouse em cima, ele aponta para o produto. Isso aqui não está definido, ó. A pessoa poderia ter colocado tudo definido aqui, mas não colocou. E ó, tem um hover também, para vocês verem aqui, ó. Sempre que eu coloco o mouse em cima, ele sobe uma sombrinha, ó, no card inteiro. No botão também, ó, ele muda de cor. E se eu clico no produto, vocês vão ver aqui agora, por exemplo, isso daqui, ó, isso aqui é muito comum. Você coloca um título, parágrafos e uma imagem. Isso aqui é uma seção. É muito famoso para reaproveitamento de código. Conforme você desce, a imagem vai mudando de lado, mas continua sendo uma seção. E assim vai. Bora pôr a mão na massa. Tem um outro tutorial aqui no canal falando sobre como instalar o VS Code. Se vocês se interessarem, vai estar aqui no card. Para nossas aulas, vamos precisar do VS Code instalado e essas duas coisas que eu vou ensinar como organizar agora. Então, estou aqui no meu VS Code. Você acabou de instalar. Você vai abrir aqui File, Open Folder. E preciso que você crie uma pasta chamada curso HTML. Clique nela e selecione. Pronto. Agora vamos criar uma página chamada index.html. Dentro dessa página, antes da gente começar aqui rapidinho, vocês vão vir aqui em extensões e vão baixar isso aqui, ó, Live Server. Basta clicar aqui, ó. Pronto. Enable, instalou. E vão instalar isso aqui também. O Live Server serve pra gente, como diz aqui, ó, a gente visualizar localmente o que está acontecendo, entendeu? Olha lá, o cara mudou aqui e mudou ali. É o nosso servidor local para rodar isso aqui. E vou instalar isso aqui também, que é um formatador de código. Ele vai ajudar bastante a gente aí a economizar bastante tempo durante as nossas aulas. Aí vamos lá. A estrutura básica da HTML, que nem foi citado anteriormente, é essa aqui.
Daí vocês vão vir aqui, ó, Go Live. Clicando aqui, ó, já vai startar o seu servidor. E como vocês podem ver, tá em branco. Por que tá em branco? Vamos lá. Para quem não quer sacar essa sacada aqui, é só vocês apertarem o Windows, botão esquerdo, que ele vai dividir a tela. Vamos criar uma tag e vamos dar um nome a essa tag. Aqui, por exemplo, vai ser a boa e velha Hello World. Vai ser a boa e velha Olá Mundo. Olha lá, ó. Pronto, já temos aqui uma base. Bom, galera, e para essa aula não ficar muito grande, já vou encerrando por aqui. Nessa aula a gente falou sobre a estrutura básica do HTML, um pouquinho da história dele e tal. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de tag, como o H1, H2, parágrafo, entre outras aí, as tags primordiais. E se gostou desse vídeo, já vai deixando o like aí, comenta se tiver alguma dificuldade em alguma área da programação e tal, que eu posso estar trazendo algum vídeo aqui sobre isso.